Então vamos lá, hoje nós estamos começando o estudo continuando, né, dando continuidade ao nosso estudo das cartas de Paulo. E assim, né? Então nós estamos na sequência, hoje nós vamos falar da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses eram a igreja que era na cidade de Tessalônica, tá? E eu vou falar para vocês, eu cresci na igreja e escrever Tessalonicenses para mim foi muito difícil. Era muito S, muito C, eu não sabia onde que era. Eu levei um tempo do caramba. Então aí eu fui perguntar para minha mãe como que abreviava, porque eu sempre errava. Se era 2S, se era depois, porque tem 2S no começo, depois no meio tem um C, depois no fim é um S só, então eu fazia uma salamanga, tudo. Então eu abreviava, mas não é porque eu tinha preguiça, é porque eu não sabia mesmo, né? Então, sempre foi. Agora que eu fui digitar o Tessalonicenses, eu lembrei disso, que era a minha aprovação. E essa carta são duas. Hoje nós vamos tentar bater a primeira carta inteira, porque ela trata, na verdade, são dois assuntos. A primeira metade, né, é Paulo conversando com a igreja dos Tessalonicenses. Então, ele era uma igreja que ele reconhece que eram os membros assim muito dedicados, né? Depois nós vamos ver, ele manda Timóteo está com ele recomenda Timóteo para ir trazer as notícias. Timóteo, depois ele escreve uma carta para Timóteo muito legal. Então você vai ver que é assim ele tinha muito carinho com essa igreja. Então, eu não vou ler na íntegra todos os textos iniciais, mas vocês têm os textos aí. E depois, se você tiver, eu vou comentar rapidamente, porque ele repete muito. E depois, se você tiver curiosidade, vai lá e lê, que eu acho que é interessante, tá? É assim, são curiosidades sobre a característica dos crentes dessa igreja, tá? Então, a primeira pergunta que primeiro, vamos lá. Ele escreve para essa igreja, a maioria era gentílica, não era mais judeu. Então, nós sabemos que Pedro foi o que pregou, ele foi chamado para os judeus e Paulo para os gentios. Gentil é quem? Não é enviado do capeta, gente. Gentil é todo aquele que não é judeu, tá? Então tem gente que fala que gentil ser chamado de gentil é ruim. Não, gentil é quem não é judeu. Então, essa igreja, a maior parte, era pessoas convertidas depois, mas não eram judias, tá? Então, as perguntas eram outras, a cultura é outra, a realidade é outra. Você vê quando fala para judeu, é num linguajar, vamos dizer, um idioma, e para os gentios é outro, tá? Então, a característica dos membros da Igreja de Tessalônica é que eles eram assim, eles eram como um modelo, eles eram dedicados, eles estudavam. Então, você vê que Paulo fala isso no primeiro capítulo, ele só elogia a Igreja de Tessalônica, tá? Como comportamento dos membros. A segunda pergunta diz como o Paulo se comportava em relação a eles. Então, vamos lá. Aí a gente identifica que a igreja, ela, além de ser, os membros eram assim espiritualmente evoluídos e dedicados, eles eles tinham a veia missionária, eles ajudavam, eles sustentavam, eles davam ofertas. Então eles sabiam que tinha alguma igreja com dificuldade, eles mandavam dinheiro, eles faziam uma coleta, mandava para Paulo, e Paulo reconhece essa generosidade, mas mesmo assim ele não abusa. Ele fala: eu sei que vocês são bons, estão sempre prontos a me ajudar, mas eu não, tipo assim, traduzindo, eu não vou ficar dependendo de vocês, tá? Eu agradeço, mas pode ficar tranquilo que eu não vou ser folgado. É isso mais ou menos o que ele fala, que ele não vai abusar da generosidade, tá bom? Depois a pergunta 3 diz como que os tessalonicenses se comportavam nas tribulações. Então, o que eles faziam? Eles oravam e eles acolhiam exemplarmente, né, de uma forma assim exemplar, os perseguidos. Então, não só quando eles não eram perseguidos, eles davam apoio aos missionários, a Paulo, mas todos os missionários daquela época, eles davam apoio para os perseguidos, tá? E aí, a pergunta 4 vem dizendo que Paulo mandou Timóteo
para lá, ele recomenda Timóteo, fala, olha, eu vou mandar essa carta com Timóteo e eu estou esperando Timóteo voltar e trazer as boas notícias de vocês, tá? Então, vocês veem que ele tinha um carinho vocês vão ver depois da carta que ele escreve para o próprio Timóteo, ele tem assim, o Timóteo ele chama de filho, então ele manda Timóteo levar a carta e depois ele fala que está esperando as notícias do Timóteo trazer para ele, tá? No capítulo 5, a pergunta 5, que já está lá, nós já estamos lá no capítulo 4, Paulo exorta a santidade, tá? Então, vamos ver os itens descritos por Paulo. Eu vou ler o texto e vocês que estão anotando, vão vendo qual é os itens que Paulo menciona sobre a santidade. Vamos lá. Finalmente, irmãos, isso está no capítulo 4, de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Ele não está dizendo, vou te dar um mandamento novo. Eu reconheço que vocês estão fazendo isso e continuem, tá? Isso é um elogio, né? Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, eu pergunto para vocês, o que é a santificação? A santificação é um processo, né? Então, todas as pessoas, quando ela resolve ter um encontro com Cristo, ela começa no processo de santificação. Como que é esse processo? É você tirando aquilo que vai atrapalhar você de ser chamado santo, certo? Então, aqui que ele fala, vos abstenhais de prostituição, tá? Aí você fala, mas tudo bem, eu não sou prostituta. Não, mas peraí, ele explica aqui, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Existem muitas coisas, os pecados, gente, eles acontecem aqui primeiro. Sempre sabe aonde que começa um adultério? Aqui. O adultério sempre começa aqui. Aí você fala assim, não, mas eu vivo bem com meu marido, eu não... Ok, mas se você começa a ver uma pessoa e começar a ter pensamentos libidinosos, você está se prostituindo, certo? E que você tem um marido, o seu corpo é santificado. Eu não estou dizendo que... por falar em marido, olha o marido da Ana aí. Então, ele dá certo, ele vem tomar conta, Ana. Eu gosto quando ele aparece. Então, o que acontece? Quando você tem que saber, não importa, mas eu não estou fazendo. Gente, se você está pensando, então aí a gente vai no âmbito da pornografia. Mas eu não traio meu marido, mas eu gosto de um filminho pornográfico, gosto de uma revista pornográfica, de uma coisa assim. Então, o que acontece? Veja bem, relações sexuais não são pecaminosas, foi Deus que criou, certo? O que é pecaminoso é o quê? É a bagunça, né? Podemos falar assim, certo? É a gandaia, é a bagunça. Então, o que acontece? Ele fala aqui, para um processo de santificação, a primeira coisa... Saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes os avisamos, testificamos claramente, é o vingador. Traduzindo, porque o Senhor é o vingador. Se você defraudar o seu irmão em alguma situação de lascívia, de prostituição e de desonra com o próprio corpo, tá? Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Dissarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Resumindo, para explicar isso aqui é o seguinte...
Seu corpo é o templo do Espírito Santo, ok? Aí você pensa, o Espírito Santo está habitando em você, o que você pode, o que você não pode fazer. Não é simples? Você tem isso na cabeça? Ok, meu corpo é o templo do Espírito Santo, beleza. Beleza. Pronto, não precisa explicar mais nada, né? Ai, mas eu não sei o que eu posso, como eu posso me comportar. Ok. Eu tenho uma opinião particular. Fechou a porta com o seu marido, tudo que é consentido de ambos os lados, tá beleza, tá? É uma coisa muito delicada você proibir umas coisas e liberar, ou proibir tudo, ou liberar tudo. Eu acho que tudo você tem que saber, que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Você tem que saber que você não pode expor o seu cônjuge a uma coisa que, de repente, ele vai ficar constrangido ou ele não gosta. Eu acho que o negócio é por aí, tá? Vamos mudar de assunto, que agora o negócio vai esquentar. No capítulo 4, de 13 a 18, Paulo faz um tipo de esclarecimento. Paulo está escrevendo uma carta em resposta a perguntas dessa igreja. E é muito legal a gente chegar nisso aí, porque nós vamos voltar a falar o que Paulo fala aqui, e depois nós vamos voltar para o que Jesus falou, e nós vamos comparar isso aqui. Os membros estavam perguntando o que acontece com quem morre, com a vida eterna, o que vai acontecer e como que Jesus vai voltar, e Paulo explica isso. Então, ele diz o seguinte: não queremos que, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Por que você acha que está escrito a palavra dormem aqui e não morrem? Por quê? Por quê? Aí é um eufemismo que Paulo quer ser delicado? Não. Paulo está falando com a igreja. A igreja é quem? Somos nós, ok? Você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você vai ter a vida eterna. Então, você não morre. Você dorme. Entendeu? Porque você vai ser ressuscitado. Tá entendendo? Então, ele fala com os que dormem. Então, aí aqui, ó. Para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Eu vou dar um exemplo para vocês bem perto de mim. Minha mãe morreu em outubro. Tá? Eu fiquei muito triste, mas eu não fiquei desesperada porque eu creio no reencontro. Eu sei que eu vou reencontrá-la, eu sei que esse corpo acabou, mas nós somos compostos de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo morre, o espírito é o que vem de Deus, a alma é o que dá animação, é o que faz ser eu, a Cleide, entendeu? A personalidade, você chama do que for, isso é a alma, tá? E o espírito é o que vem de Deus. Quando você morre, o corpo se desintegra, a alma se funde com o espírito, beleza? Então, o que acontece? Isso é imortal. Isso é imortal. Então, o que acontece? O que ele fala aqui? Pois se cremos que Jesus... Então, ele começa assim, eu vou explicar a respeito dos que dormem, para que vocês não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança, tá? Eu já fui em velório que o povo tem a gente desesperado. E você pode ver que quem crê numa vida eterna está triste. Existe uma diferença, tá? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Acalma seu coração. Jesus vai trazer em sua companhia os que dormem, tá? Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com ele entre as nuvens para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, um com os outros, nessas palavras. Eu vou explicar aqui, vou fazer um parênteses. Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? A vida eterna foi garantida através de quem? De Jesus, certo? Beleza? Antes de Jesus é a única... Aí você me pergunta, mas e as pessoas que foram corretas e que morreram antes de Jesus? O que acontece com eles? Morreram, certo? Moisés,
Abraão, sei lá, um monte de gente aí. Os heróis da fé, né? Eles morreram. O que vai acontecer com eles? Não tinha Jesus ainda quando eles morreram. O que acontece? Eles morreram, eles estão dormindo. Porque o único caminho para entrar na salvação é Jesus Cristo. Eles eram salvos, bonitinho, mas estão dormindo, tá? E Paulo está falando aqui. Todos os que morreram antes de Jesus estão dormindo. E aqueles que morreram depois, aí o que acontece? Declaramos que os que ficam, de modo nenhum, precederemos os que dormem. Isso quer dizer, vem aqui bem explicadinho. Quando dessa palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo é quem? Todos aqueles que já morreram e que não estão perdidos, estão dormindo. Depois nós os vimos, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Entre nuvens. Essa vinda de Jesus aqui, o arrebatamento, Jesus não pisa na terra. Ele vai vir entre as nuvens, os mortos vão ser ressuscitados em espírito, vão subir, então nós não vamos preceder ele, então os mortos vão primeiro, depois nós vamos encontrar com ele nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, ok? Jesus vem nos ares, ele não pisa na terra. Isso é o arrebatamento da igreja. Entenderam? Como é que vai ser isso? Vai tocar a trombeta, o arcanjo, olha que ele fala, vai dar a palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e entre as nuvens, os mortos ressuscitarão, e depois nossos vivos vamos ser arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Entendeu? Ok. Quem não for salvo não vai ver. As pessoas vão sumir, tá? Então, sempre pega ali filme de Apocalipse, todo mundo já assistiu um filminho de Apocalipse, né? O pessoal, porque o piloto morre, eu não sei o que, é arrebatado, carro, não sei o que, todo mundo já viu o filminho disso, e é mais ou menos alguma coisa assim que vai acontecer. Quem vai ver Jesus no céu chamando são só os salvos. Então, eu vou ver, você vai ver. Mas aquele seu vizinho que não é salvo, ele não vai ver. Ele só vai ver que sumiu gente. Imagina o desespero que vai ser na Terra, tá? E aí você me pergunta, mas e o texto que Jesus fala lá em Mateus 25? Eu vou ler, aí é diferente esse texto. Por quê? Jesus aqui ele está falando para os judeus, certo? Paulo está falando para a igreja. Aqui, quando Jesus está falando, ainda não tinha igreja. A igreja foi edificada depois que ele subiu aos céus, beleza? A igreja é um intervalo da história. Então, a igreja foi organizada depois que Jesus ressuscitou e ela vai até o arrebatamento. Só que o judeu existia antes, existiu durante e vai existir depois. Então, Jesus está perguntando, os discípulos foram perguntar para ele, mas mestre, e o que vai acontecer no último tempo? E Jesus vai explicar o que vai acontecer depois. Então, eu vou explicar a cronologia. A igreja é arrebatada. Se você quer detalhes mais, tá lá no videozinho lá do YouTube sobre o arrebatamento, eu explico isso bem direitinho, bem detalhado, tá? Então, o que acontece? Vai ter a voz da trombeta, Jesus vem nas nuvens e a igreja vai encontrar com ele, nós vamos ser arrebatados. Ok, beleza, acabou. Certo? Não vai sobrar nenhum salvo na terra. Não vai. Mas eu te digo, suponhamos que eu sou salva e o meu marido não. E eu estou falando de Jesus para ele faz tempo. E aí o que acontece? Quando eu sumo, aí cai a ficha. Nossa, então estava certo. Aí que vai começar, aí que Jesus fala da tribulação, que vai ser mais difícil aceitar, e papapá. Por quê? Primeiro que o Espírito Santo não vai estar mais na Terra. Vai ter que ser cada um por si, Deus para todos, tá? Então, o que acontece aqui? Aí Jesus começa a explicar como ele vai descer de novo para julgar a terra, os que não forem salvos, os que foram arrebatados estão arrebatados. E aí o que acontece? O que Jesus fala?
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e ovelhas. Isso aqui é o julgamento, tá? E porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Essa turma aqui é a turma que se converteu depois do arrebatamento, tá? Porque tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, era forasteiro e me hospedasse, papapá. Estava nu e me vestisse. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer? Ou com sede? Ele disse: Vocês fizeram isso toda vez que fizeram isso por um pequenino. Tá? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que cada vez que fizeste isso, que fizeres isso para alguém, ok, fez para mim. Então é assim: cada um que você ajuda. Então ele diz, resumindo, se você deu um copo de água para um mendigo necessitado, automaticamente você está dando para Jesus. Ele reconhece como se você tivesse feito por ele, tá bom? E aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Isso é a segunda vinda de Jesus, quando ele volta na terra. É ele falando aqui. A igreja não vai passar por isso, porque a igreja já foi arrebatada, entendeu? Aí ele fala: porque vocês não fizeram, né? Não deram, eu sendo forasteiro, não me hospedaram, a mesma coisa, o contrário que ele falou para os salvos, tá? E eles irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Certo? Tá aqui. Aí você vai me dizer, mas aqui Jesus está falando que vai descer e que vai julgar a terra e vai fazer separação entre o bom e o mal, não sei o quê. E Paulo fala que ele vai vir nas nuvens. E qual que é a diferença? Eu quero só deixar bem claro isso. A diferença é que das nuvens, Paulo está falando para a igreja, que vai ser arrebatada antes, e o juízo final é o final, é Jesus voltando como juiz. Aí ele vai voltar, depois a igreja não vai estar aí. Aí que ele vai voltar, diz depois lá no Apocalipse, diz que a igreja vai voltar junto com ele, aí que vai ter o julgamento lá, não sei o quê, tá certinho, o grande tribunal. Tá, beleza, mas a igreja não vai passar por isso. A igreja é arrebatada antes. E o povo lá na Tessalônica, eles estavam desesperados, tanto que Paulo escreve essas duas cartas versando sobre o mesmo tema. Sobre o mesmo tema, para você ver qual era a preocupação do povo. E aí, ele ainda, o povo quer saber, mas e quando? Quando vai ser? Aí Paulo escreve o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Isso quer dizer o quê? Você sabe que vai ser de repente, tá? Vai ser de repente. Aí ele dá a dica para você saber quando se aproxima. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aquela que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Tá? Então é assim. Por que fala da dor de parto? É muito louca essa história da dor de parto. Porque é assim, quem já teve filho, é assim, quando a gente fica grávida, a gente fica morrendo de medo de saber quando que vai nascer, porque, né, não sabe, né? Todo mundo fala que é uma dor horrível, que você vê a morte sentada do seu lado, falaram isso para mim, tá? Tudo bem. Você fica com medo, você fica com medo. Só que quando tá chegando, você fica querendo que aconteça. Eu lembro que eu sentei na maca e falei para minha médica assim: Mônica, tira, eu não tinha dilatação. Tira, corta, tira pelo ouvido, pela barriga, pelo nariz, mas tira porque eu não aguento mais. Então, o que acontece? Você sabe que é para qualquer hora vai nascer. Você não sabe o momento exato, mas você sabe que vai nascer. Por quê? Pelas dores que começam a vir, o ambiente vai sendo preparado. Então, Paulo usa esse exemplo aqui por causa disso. Você vai vendo pelo ambiente que a coisa está chegando. Então, quando você tiver, assim, o mundo disser paz e segurança, acabou, tá tudo tranquilo, aí vai vir a repentina destruição, como vem as dores de parto. É de uma hora para outra,
tá? E aí fala, e o que eu tenho que fazer então para me livrar disso? Pergunta 10. Quais os itens da armadura de Deus que Paulo aconselha para que nos vistamos? 4:8. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, porque esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não fique em trevas, não fique com medo, mas fique esperto, de anteninha ligada, para não ser pego de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando o capacete da esperança da salvação. Isso aqui ele fala em Efésios, a armadura, tá? Então, como você vai poder estar vigilante? É para você ficar desesperado? Não, não fique desesperado, mas fica de olho e se mantenha íntegro. Não seja como os que dormem e falem assim, acho que vai demorar mais 10 anos, deixa eu curtir a vida doidado, aí depois, daqui a um ano, eu resolvo essa situação. É isso que Paulo está falando. Tenha a vida normal, não fique desesperado, mas fique preparado, entendeu? Porque você sabe que a qualquer hora... Então, é assim, aquele monte de pecado não confessado, é melhor você já ir resolvendo essa situação. Porque vai que ele vem e você não confessou uns pecados, né? Seu canudinho tá sujo, né? Então, nós temos que ser sóbrios. Então, você tem que ter a sua vida normal, mas você tem que ter a confiança de quê? De que a qualquer hora ele pode vir buscar. Né? E depois, lá no estudo do Apocalipse, é muito lindo, porque fala da igreja, do casamento. Paulo também fala da noiva. Então, é assim, é uma coisa boa. Boa para quem? Para a igreja. Para quem não é igreja, não vai ser tão bom assim. Mas ainda vai ter chance. Porque depois do arrebatamento, as pessoas que conviveram conosco e que não conhecem, ainda vão ter uma chance de aceitar Jesus. E aí que ele vem, e aí é que ele vai separar. Então, eu acho que eu vou falar uma coisa para vocês, isso não está na Bíblia, mas isso é a minha opinião. Que eu ouvi um senhor falando para mim uma vez, e ele é uma pessoa assim, muito... O que ele falou, acho que a gente não tem que pensar as coisas ruins das pessoas, pensar as coisas boas. E ele disse assim: o diabo não vai ganhar essa parada. Não vai ter mais gente do inferno do que gente salva. E eu peguei aquilo comigo e falei, é verdade, porque Deus é soberano. Então, até o último instante, gente, tenha certeza que não se canse de falar, porque se você fala para sua vizinha e ela não quer saber, ela é da bagunça, ela não quer saber, na hora da morte dela, ela pode entrar num coma, ela pode, sei lá, o tempo para Deus é tão relativo, e ela pode lembrar, a semente que você falou, vai cair a ficha, Deus vai trabalhar na cabeça dela, porque Deus não se alegra que as pessoas se percam. Então, isso, eu acho que isso aqui é um incentivo para você proclamar um reino. Fala, fala. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia, é semente que frutifica. A pessoa pode não querer ouvir, mas ela pode não dar bola, mas ficou lá dentro da cabeça dela. Quem sabe no momento oportuno Deus vai trazer à memória aquilo que ela ouviu e ela vai ser salva. E você já pensou que legal se for por uma coisa que você falou? Que privilégio você saber que por sua causa, tá? Essa pessoa não se perdeu. Sabe? Então, eu acho que quando a gente fala do Apocalipse, não é para ter medo, é exatamente o contrário, é tentar falar para o maior número de pessoas, porque nem que ela não aceite agora. Gente, Deus é onisciente, Deus vai trabalhar na cabeça dela com aquilo que ela já tem. Então, não vamos dormir. Tá? Não vamos dormir. Aqui é dormir mesmo, tá? Então, quer dizer, não vamos relaxar, não vamos abaixar a guarda, porque pode ser a qualquer hora. E Deus não deixa, vai ser como ladrão, mas ele vai mostrando para a gente o ambiente se formando, tá? Você vê lá no Apocalipse, no estudo do Apocalipse, eu acho que é no estudo do Anticristo, que é bem explicado isso, as coisas que vão acontecendo, que vão preparando o cenário. Vão preparando o cenário, então você vai comparando. Fique vendo a notícia, fica observando as notícias e vendo o que é que vai acontecendo. Agora, Israel começou guerra lá, né? Começou guerra. Então, gente, e aí? Será? O presidente dos Estados Unidos doou 236 milhões de dólares para o pessoal brigar com Israel. Ele foi lá e deu para a Síria. Ele financiou, retirando o apoio de Israel que o Trump deu. Ele agora deu dinheiro para o povo contrário, por isso que está
aquela baderna lá, entendeu? É para você ficar desesperado? Não. Mas no meio de uma guerra, olha aqui o que ele fala, gente, é Paulo falando. No meio de uma guerra, vai vir assim, agora é a paz. Então, quando você vê que o mundo está se batendo, tem sempre um brigando com o outro. Quando vier uma notícia de paz, saiba que é fictício e é porque aí ele vai vir, porque logo em seguida vai vir a destruição e nós não vamos estar aqui, nós vamos ser livres. Deus vai nos resgatar antes, tá bom? Tá bem claro isso? Acho que sim, né? Tudo bem que a gente vai ter que ver de novo, mas ler de novo, ver de novo, perguntar de novo, mas tá aí. Vamos lá. Pergunta 11. No verso 9 e 10, qual o consolo que temos em relação a esse fato? Porque Deus não nos destinou para a ira, para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Você não foi feito para se perder, ok? Então, o predestinado tem uma linha que diz, teológica, que diz que nós somos predestinados. Então, eu não creio que Deus criou um para ser salvo e um para ser do mal. Ah, vai, e Deus fica brigando, jogando lá videogame com a gente? Ou esse aqui é do bem, esse é do mal, esse foi criado. Não, a oportunidade é para todos. Ele não nos destinou para a ira. A vontade do coração de Deus é nos livrar do dia do juízo. E como que ele vai nos livrar do dia do juízo? Nós somos a igreja, vai nos arrebatar antes. Antes. Então, por quê? A salvação vem diante de Jesus Cristo, ele morreu por nós para que vigiemos ou quer durmamos, então aqui vem dizendo, quer você esteja vigilante e quer você esteja dormindo, nós vivamos em união com ele. Paulo ali em cima fala, não durma, vigie, mas você que é salvo, mesmo que você estiver dormindo, você vai viver a união com ele. Vamos ler o versículo de novo para entrar na nossa cabeça? Porque Deus não nos predestinou para a ira. Deus não nos predestinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Isso quer dizer o quê? Nós somos queridinhos, nós somos dos membros da diretoria, né? Pergunta 12. Nos versos 12 e 21, temos uma lista de admoestações. Vamos parar isso aqui? Eu só quero deixar bem claro que é esse texto que a gente tem que frisar, que é o quê? A Bíblia não se contradiz. Jesus fala que ele vai vir e vai sentar na terra e vai julgar as nações. Por quê? Ele vai vir para os judeus. Paulo fala que ele vai vir nas nuvens e vai ser arrebatado. Por quê? Ele fala para a igreja. Beleza? Então vai ter a igreja é um parênteses na história, vai ter o arrebatamento da igreja, aí depois Jesus vai vir para julgar quem ficou. Tá beleza? Tá tudo isso bem claro. A Bíblia não tem contradição, gente. Não tem contradição. Se você acha alguma contradição, é porque você não estudou direito, não sabe quem que falou, em que época que foi que falou. Tá beleza? Então vamos lá. Pergunta 12 agora. Nós temos mais uma lista de admoestações. Tudo isso aqui essa dura, que nem é dura, né? É para que nós alcancemos a santificação. Nós estamos em processo. Vocês já viram eu falar que eu vou botar uma plaquinha assim, estou em reforma, tenha paciência? É isso aí, eu estou em processo de santificação. Eu não sou um pecador, eu sou um santo lutando contra o pecado, santo de separado, lutando contra porque alguém já pagou os meus pecados. Eu preciso me libertar deles, porque eles já foram pagos, já foram comprados com um preço caríssimo, que foi o sangue do unigênito do Pai. Tá bom? Vamos lá. Lista de admoestações. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Isso aqui é respeitar a autoridade, tá? E que tenhas com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Isso aqui ele está falando para você ter cuidado, amor e respeito com o seu líder, tá? Vivei em paz uns com os outros. Aqui não tem um parênteses, menos com os macumbeiros, feiticeiras, prostitutos, drogados e os petistas. Escapou. Não, está falando. Vivei em paz uns com os outros. Todos temos que viver em paz uns com os outros.
Ah, mas eu não gosto muito das colocações que a Sayonara faz. Ok, não discuta com ela isso. Deixa de lado e vai conversar sobre outra coisa, entendeu? Viva em paz, mesmo porque você pode, se você estiver em paz, a sua vida vai testemunhar o amor de Cristo para outra pessoa. Ela vai ver que você é diferente, até porque você não está aceitando provocação nem discutindo com ela, tá? Exortamo-vos também, irmãos, que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Gente, sabe o que é longânimo? Longo ânimo. É fácil a gente ter longo ânimo com um insubmisso? É fácil você ter longo ânimo para o fraco? Para o desanimado? Não tem hora que a gente fala assim, ah, isso aí chega, vai, já fiz o que tinha que fazer. Você não está tendo longo ânimo. Quer ver uma coisa? Eu chego para você e peço assim, ai, me ajuda a orar pela minha vizinha, porque a minha vizinha, a vizinha. Será que você não vê que não adianta a pessoa orar? A vizinha dela sou eu. Sou eu que tenho que agir na vida dela. Sou eu. Muitas vezes, quando você pede oração para alguém, é você o instrumento de resolver essa oração, tá? Bom. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Uai, mas lá no Velho Testamento não diz assim, a lei diz olho por olho, dente por dente, não é? O que Jesus falou? Mas eu digo para você não, se alguém, como é que é? Se alguém te der um tapa, dê outra face, se alguém pedir para você andar uma milha, anda com ele duas, se alguém te pedir um negócio, dá a capa também, porque o evangelho é o aperfeiçoamento da lei. Então, evitai, aqui não é assim, evitai de retribuir outro mal com mal. Não, evitar que alguém retribua. Eu sei que você vai fazer uma vingança com o outro, eu tenho que tentar evitar que você faça isso. Então, aquela história do egoísmo, eu vou cuidar só da minha vida, aqui já não falo, Paulo está indo a mais. Por isso que eu estou dizendo que esse estudo são para os maduros. Porque quando você começa a caminhar com Cristo, as leis são umas. Depois vai aumentando a responsabilidade, porque você está sendo trabalhado. E nós temos trabalhado para chegar até a perfeita, para parecer com Cristo, a semelhança de Cristo, ok? Então, evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Ah, mas eu tomei a vacina hoje, amanhã eu vou ficar de cama e vou ficar xingando. Por que a vacina? Por que é ruim? Por que o presidente? Por que a enfermeira? Por que esse mundo? E não sei o quê. Regozijai. Sabe o que é regozijar? É ter alegria. Então, que bom, estou aqui de cama. Nem sei se vai ficar de cama, não é isso que eu estou falando, tá? Mas ainda bem que eu tomei a vacina. Ah, minha casa é enorme, eu sou uma infeliz que eu não consigo limpar. Que bom que eu tenho uma casa grande. Tem gente que não tem nada, entendeu? Orai sem cessar. Uai, mas eu já oro de manhã, a hora que eu acordo, eu oro na hora do almoço para comer e depois eu oro na hora de dormir. Orai sem cessar, gente, é uma coisa que eu vou confessar para vocês. Estava pensando hoje isso quando eu estava andando com o cachorro de manhã. Poucas vezes eu paro, poucas vezes durante o dia, e falo assim, Senhor, agora nós vamos conversar. E puxo um papo. Normalmente é o dia inteiro. Eu vou pensando, eu paro, é só eu pegar o carro, já começo a conversar com Deus um negócio, eu vejo uma situação, eu começo. Então, é assim, não desanime de orar. Tente estar em sintonia o tempo todo. Então, é assim, hoje eu estou orando, nós oramos pela cura da Dina, ok? Ah, mas agora todo mundo foi curado, então agora eu não vou orar mais pelos enfermos. Não, quem foi curado foi a nossa querida, mas tem muito mais gente também que precisa de oração, de ser cuidado, entendeu? Orar sem cessar, quer dizer, esteja ligado diretamente. E quando você não estiver pedindo, esteja agradecendo. Aliás, seria melhor você agradecer do que pedir, entendeu? Mas tudo bem. A gente vai orar, parece que é o gênio da lâmpada, né? Aqui, ó. 5 pedidos para agora. Tá, né? Amém. Não deu tempo nem de Deus olhar e falar para você. Nossa, eu queria te contar uma coisa. Não, já foi, já dormiu, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas como eu vou dar graças em tudo?
Se você sabe, se você entregou seu caminho ao Senhor, você confia que Ele vai cuidar de você, até as adversidades têm um propósito. Vamos lembrar lá do que Paulo fala em Romanos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo um propósito. Então, bati o carro, meu carro está com o pneu furado e eu não consigo, vou chegar a hora no trabalho. Às vezes ia ter um acidente, o seu pneu estava furado para te atrasar na estrada, você chegar mais tarde. Então, começar a ver, tentar ver que se Deus está cuidando da sua vida, até as coisas que aparentemente não são boas, tem um propósito para você. Então, aprenda a dar graças, tá? Não apagueis o espírito. Por que usa esse termo aqui, apagais? Porque o espírito é chamado de fogo, né? Como que você apaga o Espírito Santo? Quando você começa a... já que o seu corpo é templo do Espírito Santo, você começa a fazer coisas que ele fica constrangido de ficar lá dentro, ele vai para o cantinho. Ele vai para o cantinho. Não apague o poder do Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa. Sabe o que é a consciência? A consciência é a voz do Espírito Santo falando com você. Não faça tal coisa. Ou então você fez um negócio, a consciência pesada, né? Que a gente conhece no português, que é consciência, é a voz do Espírito Santo. Então, quando você parar de ouvir essa voz, você está apagando a voz do Espírito Santo. Não é porque você está bonzinho, porque bonzinho você nunca vai ser, tá? Então, começou a parar de ouvir, assim, dura de Deus, nossa, não deveria ter feito isso, papapá. É porque o Espírito Santo está se apagando. Enquanto você está ouvindo, porque a voz do Espírito Santo é delicada. E o que acontece? Os barulhos do mundo muitas vezes abafam. Então você tem que ter sensibilidade e intimidade para reconhecer a voz e não deixar que ela se apague dentro de você. Então, não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Mas eu não sei as profecias. Ah, tá, faz favor. Não sabe as profecias, tá ali, ó. Não sabe, vai estudar, pega os videozinhos lá do YouTube, da Kátia, tem um monte de gente que fala e vai estudar as profecias. E não despreze. E não despreze. Porque se Deus falou, ele vai cumprir, tá? Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Oh, isso aqui é legal, né? Ouvir tudo e reter o que é bom. Eu não vou ficar retendo as coisas ruins e negativas que a Maria falou para mim. Eu vou ver o que ela tem de bom para falar para mim. O que é que eu posso aproveitar do convívio que eu tenho com A, B ou C, tá? Julgai todas as coisas. O que não presta, joga fora. E a gente guarda, às vezes, as coisas que não prestam, que a gente acha legalzinho. A gente gosta de conversar depois numa rodinha, algumas coisas que a gente sabe que não presta, e a gente gosta de ficar cultivando, né? Abstende-vos de toda forma do mal. Aí ferrou, né? É muita coisa, você não acha? Muita coisa. Por que Paulo tem que falar toda forma? Ele podia falar assim, alguma coisa de mal, mas o mal é gostosinho, o mal é agradável. E aqui ele está falando para a gente se abster de toda forma de mal. Quando que nós temos que fazer isso? Em que época que nós temos que seguir todas essas admoestações? Enquanto nós estamos aguardando a vinda de Jesus. O arrebatamento. Ah, mas como eu vou estar vigiando? Quando você está se policiando para cumprir essas admoestações aqui. Isso aqui está no verso 12 até 21 do capítulo 5, tá bom? Para você lembrar, pega, entra na sua Bíblia, vê se tem uma outra versão e relaciona. O que é que eu tenho que fazer? Essa semana eu vou começar por onde? Ah, eu vou começar por ser longânimo. Então vai, filho. Se você pegar cada item por semana, no final de 6 meses você já tá joinha, joinha. GG. GG é ótimo, né? Então, vai fazendo isso. Começa com ser longânimo. Na hora de explodir, você engole, né? Engole a seco e tenta ser, você vai, isso é um exercício, tá? Vamos lá. Aí depois Paulo encerra a carta e ele faz um voto, né? Um voto é um desejo, né? Para com a igreja de Tessalônica. E ele diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está pedindo para que a paz de Cristo e o Espírito Santo nos mantenham íntegros, tanto e irrepreensíveis. Então eu pergunto para você agora:
Lição de casa. O que eu preciso tirar da minha vida hoje para construir um comportamento íntegro e irrepreensível? Não adianta você fazer uma lista e querer tirar tudo de uma vez. Não vai. Pegue uma coisa. Quando você já terminou aquilo, você já dominou aquilo, pega um outro item. Não adianta, agora você santo, é muito vago. Pegue item por item, isso eu preciso tirar de mim. O que é que está te prejudicando mais? O que é que a sua falha mais gritante? Cada um tem uma. Um tem pensamento impuro, o outro falar mal do outro, o outro só fica reclamando, o outro só murmura, o outro tem raiva. Você pega qual é a sua característica que é mais gritante, que você precisa perder e vai trabalhar em cima dela. De repente, cada uma de nós está num momento. Não é que um é mais evoluído que o outro não, cada um tem um problema. Vamos tentar trabalhar os problemas mais graves. Se você não conseguir, peça ao Senhor, porque Ele quer encontrar com você íntegro no final. Ele quer que encontrar você e Ele quer chamar você e falar assim, venha para o gozo do seu Senhor. Você já pensou, gente? A hora que você ouvir a trombeta, o ímpio não vai ouvir a trombeta. Quem vai ouvir a trombeta somos nós. A hora que você ouvir a trombeta, olhar para cima e ver Jesus lá esperando e você subindo. Eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Não consigo imaginar. A coisa mais próxima que eu já vi é um parque que eu fui na Disney que chama Hollyland. E eles fazem... É Hollywood fazendo o show, né, gente? Disney é outra coisa, né? E eles fazem uma representação e é tão linda. E eu fico imaginando assim, imaginar que vai ser muito mais do que isso. Muito mais do que isso, Jesus vindo no cavalo branco e chamando você e falar, vem, chega, acabou de sofrer, vem comigo. Gente, e saber que isso está perto, é para ter medo? Não é, não é. Então, o que nós temos que fazer? Tentar nos revestir, tirar as coisas que nos prejudicam, que nos afastam desse momento e tentar levar o maior número de pessoas para compartilhar esse momento conosco. Então, eu sempre falo, eu quero dar uma dura em vocês e em mim também. Meu marido tem um projeto que chama Um a Cada 6 Meses. E eu quero saber, eu já falei isso para vocês no começo do ano, eu esqueci. Escolha uma pessoa para discipular. Ah, mas eu quero discipular fulano, mas ele não me escuta. Começa orando por ele. Começa orando por ele todo dia e toda oportunidade que você tiver, fale de Jesus ou fala alguma coisa boa, alguma coisa que ele possa ver o caráter de Cristo na sua vida. Quem que você está trabalhando em cima de para salvar? Quem? Às vezes a gente não tem a nossa correria do dia, a gente não pensa nisso e de repente as pessoas vão se perder. Então, mas é que ele nunca vai acertar, não importa, fala tempo ou fala de tempo. A palavra, a Bíblia, ela não volta vazia. É uma semente que frutifica e você pode não saber em que hora que ela vai ser usada, mas ela vai. Então, é assim, do mesmo jeito que a Dina estava no hospital, eu tenho certeza que esse momento que ela esteve lá, as pessoas viram a mão de Deus na vida dela, ela testemunhou lá. Todas as lutas da Cássia, vocês lembram? A Cássia internada no hospital lá, operando, falando de Jesus para a mulher que estava do lado, que estava com dor da naguinha, vocês lembram disso? Então, são pessoas que fazem a diferença, e eu pergunto para mim, que diferença eu estou fazendo na vida das pessoas que estão se perdendo, porque nem sabem. Não é porque optaram não seguir a Cristo, é porque nem sabem o que é. Sabe que Jesus é o Filho de Deus, pronto, acabou. E chega por aí. E vão errar o céu, porque não conhece a palavra da verdade. Então, vamos orar por essas pessoas. E eu, assim, vamos orar pelo mundo. Gente, é muito genérico isso aí. Eu sou bem objetiva, tá? Ora pelo mundo também, mas escolho fulano. Senhor, eu estou olhando pela Cláudia. Sei lá quem é Cláudia. Peguei um nome que eu não conheço ninguém aqui perto. Vou orar pela Cláudia. Enquanto eu não ver mudança na vida da Cláudia, eu não vou parar de orar. E um dia, mas ela nem me conhece, não tem problema. Um dia eu vou cruzar, dar um empurrão dela dentro do supermercado e ela vai me conhecer. Então, faça um propósito para poder passar isso que nós temos. O tempo está chegando. O tempo está chegando. Quantos você vai poder chegar e falar para Jesus assim? Eu trouxe 10. Eu tirei 1. Eu tirei 2. Quantos você vai poder apresentar e falar, esses eu ajudei a livrar do inferno? É por isso que nós estamos aqui.
Se fosse só para você morrer, se converter e ir para o céu, você morreu, eu já falei para você. Se converteu, puf, sumiu. Se nós continuamos aqui, é porque nós temos que fazer o mesmo que fizeram conosco, porque alguém falou de Cristo para você. Um dia alguém falou de Cristo para você e é por isso que você conhece a Ele. E para quem que você está passando? Então, nosso estudo termina hoje sobre a primeira carta aos Tessalonicenses. A segunda também versa mais ou menos sobre o mesmo assunto, mas por isso que eu passei batido o começo da carta, porque eu quero que vocês leiam mesmo, mas ele vai falando, dando as qualidades dos irmãos de Tessalônica, tá? Mas eu acho importante essa segunda parte, que é bem atual e bem assim pontual, é mudança de comportamento. E estudar a Bíblia para você não mudar o seu comportamento não teve valor nenhum. Você tem que estudar para ser confrontado e falar, ops, isso aqui eu vou ter que mudar. E aí Deus levanta lá do trono e fala assim, essa é minha garota. É assim que eu gosto, menina. Vai lá, guria, ainda dá um tapinha nas suas costas assim, não é? Então, gente, vamos ter isso em mente. Quais são as coisas que eu tenho que tirar de mim para que o meu corpo seja íntegro e esteja esperando quando o Senhor Jesus vier. E vamos lembrar uma coisa, quando pode estar tudo ruim, não se esqueça que Deus não se alegra com a perdição. Nós não fomos criados para a ira. Nós somos criados para viver com Cristo. Amém?